Bem-vindos a mais um programa de Destaque, um programa produzido pela FGF-TV e veiculado pelo Canal Universitário de Fortaleza, o canal 14 da Multiplay. O Destaque recebe o professor Raimundo Nonato Lima Filho. Tudo bem, professor? Tudo bom, Tchely? O professor Nonato, ele é diretor da Escola de Educações e Prisões da região metropolitana de Fortaleza, Léo Lorscheider. Mais uma vez, muito obrigada por aceitar o nosso convite. E eu gostaria que a gente começasse falando um pouco sobre a sua formação acadêmica. Ok, Tchely. Então, nós agradecemos também o convite de estar aqui. A minha caminhada iniciou com a graduação em administração de empresas. Depois percebi que o espaço da educação me atraía, né? Trabalhar com pessoas, né? Com grupos, com processos de grupo. E resolvi ingressar no serviço público, na educação. Antes disso, fiz a licenciatura em matemática. Depois da caminhada, fizemos uma especialização em gestão, né, da educação pública. E hoje estamos aí numa caminhada, já estou na minha segunda gestão como diretor. Antes fui coordenador escolar. E sempre no contexto da educação de jovens e adultos. Essa é mais ou menos, em síntese, a minha trajetória profissional. Mas sobre as escolas prisionais, em que momento surgiu a oportunidade, dentro dessa sua trajetória com a educação, para trabalhar nessas escolas? Ok, foi em 2013, né, nós estamos aí no terceiro ano da escola. O Estado sempre faz uma seleção a cada 4 anos, né, para renovar o seu banco de gestores. E a minha gestão estava finalizando, né, numa escola, num centro de educação de jovens e adultos, e recebi o convite de se gostaria de fazer uma experiência nova, né, com uma escola nova. E aí a nossa escola é a primeira do Ceará, né, a ter esse público direcionado aos privados de liberdade, né, de ter como público o privado de liberdade da região metropolitana de Fortaleza. Então houve a seleção, eu participei da seleção para a escolha do gestor e cá estou. Então, quando você estava nessa trajetória, em nenhum momento passou pela sua cabeça trabalhar com esse público? A vida te levou para esse caminho ou você tinha esses planos de trabalhar, talvez não dentro de um presídio, mas com essas pessoas que precisavam de um pouco mais de atenção? A escolha pela educação pública já começa a fazer aí, a gente fazer uma seleção, né, do público, né, que a gente gostaria de atender, né? A educação pública tem aí todas as suas necessidades, é uma camada, né, de pessoas carentes, né? Carentes de uma qualidade no serviço público com relação à educação. E certamente a ideia, né, do convite, né, surgiu exatamente talvez da minha trajetória, da minha vontade de fazer outras experiências, né, de inclusão social, até chegar. E aí aceitei o convite e estou por aqui. Você poderia explicar, contar para a gente, na verdade, como surgiram as escolas das unidades prisionais? Ok, a educação nas prisões, ela já tem mais de 20 anos, né, aqui no Ceará. E aí a gente faz aqui um esclarecimento, né, para que o público compreenda melhor. No Ceará, 53 unidades são atendidas pela educação, né, a Secretaria de Educação do Estado. E na região metropolitana de Fortaleza foi que foi criada a escola, né, Aloysio Léo Arlindo Lorscheider, Escola de Ensino Fundamental e Médio Aloysio Léo Arlindo Lorscheider, para atender a região metropolitana de Fortaleza. Mas existem outras escolas da rede pública estadual que atendem o pessoal do interior, né? Algumas penitenciárias do interior e cadeias públicas. Então, a educação em prisões, ela já acontece há mais de 20 anos e a necessidade agora é de ofertar um processo de educação com maior qualidade, né?
com ideia de escola, né? Com uma estrutura que o Estado propõe para todas as escolas convencionais que existem aqui fora, né? Com núcleo gestor, com estrutura mínima de secretaria, com processo pedagógico solidificado, efetivo, né? Cuidado com o processo de avaliação, registros desse aluno, matrícula, controle acadêmico, né? Resultados no processo, que é mais ou menos como é que o que é que continua depois dessa educação básica, dar condições para que ele possa avançar para o ensino superior, né? Então nós temos a Luísa Léo, a sua especificidade de educação nas prisões, mas ela tem cara de escola, é uma escola nos moldes de uma estrutura de qualquer escola da rede estadual de ensino. Mas os alunos não ficam com algemas, ou tem um policial que fica, um inspetor, alguém que fica com eles dentro da sala de aula? Como é que funciona o trabalho dentro da sala de aula com o professor? Pronto. Talvez o senso comum, você que está nos assistindo aí, você talvez tenha essa noção de que ficar uma grade, professor de um lado e os alunos do outro. E não é mais... Já aconteceu no passado, no Brasil, nós já tivemos inclusive imagens de como acontecia. Mas não, nós temos salas de aulas com estrutura mínima de funcionamento, mas em condições, a gente prima muito para que essa infraestrutura ela tenha a cara da escola aqui fora, né? A escola convencional. Então nós temos cadeiras, mesas, lousas, birô do professor, ventilador na sala, né? Televisor como recurso pedagógico, computadores. Nós temos uma sala de alfabetização, por exemplo, que a gente desenvolve um programa chamado Luz do Saber, que eles aprendem com computadores, né? A partir de uma estrutura mínima que a gente precisa ter desses computadores, estrutura física, rede elétrica, mas sem acesso à internet, né? Por conta dos bloqueios, né, da comunicação nas unidades prisionais. Então é uma sala de aula convencional. A primeira vez que eu tive acesso à unidade prisional, eu cheguei na sala para conhecer uma turma de interessados a se matricular e quando cheguei percebi que eles vinham todos algemados. Não é uma cena agradável. O primeiro momento a gente toma aquele susto, né, mas sem dar muito bandeira, porque eles também precisam encontrar na gente uma certa segurança, um certo apoio, né? Então a gente recebeu e a primeira coisa que perguntaram, eles ficam com algemas ou sem algemas? Eu disse, não tem condições de fazer qualquer atividade com eles, eles estando com algemas. Eles então, os agentes, tiraram as algemas e perguntaram se eu ia ficar sozinho com eles na turma. E fiquei numa boa. A primeira experiência. Acho que passei no teste. Eles até alguns olhavam para mim, olhavam para os agentes para saber qual seria a minha reação. E foi muito tranquila. O primeiro contato com eles foi, a gente fez uma sondagem, uma avaliação diagnóstica para entender qual é o processo, qual é a sala em que eles iriam ficar, em que nível dessa escolarização eles estariam, seria nos anos iniciais, né, de alfabetização, primeiro ano hoje, ou segundo ao quinto, né, ou anos finais do ensino fundamental ou ensino médio, que são essas 4 etapas que a escola oferece. Então a escola funciona nessa condição, né, professor em contato com eles, vai até a cadeira, tira suas dúvidas, eles apresentam trabalhos, fazem trabalho em equipe, tem uma interação, a gente até tem essa condição. Entrou na sala de aula, a identidade deles é como aluno, como estudante. Então a relação é professor-estudante. Não é mais, é bem diferente uma relação que eles têm fora daquela sala, que é uma relação muitas vezes de excesso de disciplina, né? Que é aquela medida mais coercitiva. A relação que tem, por exemplo, um agente penitenciário com eles é bem diferente do que o professor tem com eles, porque a relação é de professor-aluno, né? É dialógica. Né? Então, é um processo que talvez
convido cada um, se tiver oportunidade de conhecer, vivenciar. A gente faz, inclusive, temos visitas às salas de aula para entender como é que está acontecendo esse processo na sala de aula. Visitamos a aula do professor, em acordo com eles, marcamos o horário. Professor, nesse dia nós vamos te visitar, vamos compreender como é que está acontecendo a interação, até a interação não só com o professor, mas entre eles, porque a gente também acredita nessa aprendizagem cooperativa. Então, quanto mais eles têm esse contato de compartilhar, de um ensinar o outro, de um ajudar a tirar a dúvida do outro, fortalece a identidade do professor, porque o professor está ali como mediador, não é? E ao mesmo tempo naquela heterogeneidade, porque nós temos salas heterogêneas, como temos talvez bem mais do que temos aqui fora, porque aqui fora a escola está de forma seriada, né? E a gente lá pega, por exemplo, uma turma de anos iniciais do 2º ao 5º. Então tem alguém que parou no 2º, alguém que parou no 3º, alguém que parou no 4º, em algum momento da sua vida anterior de escolaridade. Então tem um grupo muito heterogêneo. Então se o professor se utiliza do seu papel de facilitador para que a gente encontre até outras pessoas, outros internos que tenham um pouco mais de condições de aprendizagem ou que já teve uma experiência melhor, de compartilhar o que sabem. E assim a turma acontece numa dinâmica muito bacana. E o que é mais difícil no trabalho como diretor de uma escola de unidade prisional? Do ponto de vista da gestão, como hoje, por exemplo, a Luiz e o Léo atende a 10 unidades prisionais. Então a gente fica pensando, como é que uma escola acontece em 10 espaços diferentes? Espaços físicos diferentes. Porque nós temos um ponto de apoio, né? Nós temos um ponto, uma sala da direção da escola, onde acontece os encontros pedagógicos, uma vez por semana com todos os professores, mas ao longo da semana a aula acontece lá na unidade prisional. Então um dos grandes desafios é acompanhar esse processo de perto, estando a 10 quilômetros de distância. A mais do que isso, porque nós atendemos o município de Itaitinga, os municípios Itaitinga, Pacatuba, Aquiraz e Maracanaú. Então a ideia assim, é sentir, porque o gestor ele precisa acompanhar o processo. Numa escola convencional, o diretor chega, ele sente como é que está a sala de aula, visita a sala de aula, sente o termômetro, né, dos ânimos, né, das interações, e a gente precisa se deslocar para essas unidades prisionais. E muitas vezes a gente se esbarra com alguns limites, né? Por exemplo, transporte para visitar, né? Gerenciar o tempo, né? Porque nós temos o tempo da burocracia também. Né? Nós temos, como qualquer outra escola, gerenciar dados, informações. Nós a todo momento estamos passando informações para a Secretaria da Justiça. A gente faz, por exemplo, emite declarações de estudo, porque esse tempo de estudo deles é contado como remissão de pena. Então, a cada 12 horas que eles estudam, eles têm 24 horas a menos na pena, né? Então, reduzem a sua pena. Então, a gente tem toda essa papelada, todos os registros de anos anteriores, de 10 anos atrás, papel, gerenciando, contando o tempo que ele estudou para mandar para o juiz. Então, nós temos um trabalho interno muito grande, gerenciando frequência, saber quantos frequentaram naquele mês, cada dia, pelo diário de classe, acompanhar o diário de classe, inscrever o pessoal no ProUni, inscrever o pessoal no Enem, inscrever o pessoal na Olimpíada Brasileira, né? A Olimpíada de Matemática das escolas públicas, eles também participam. Então a gente tem uma agenda muito grande. E isso a gente coloca como segundo plano, porque o primeiro é visitar essas unidades. Porque lá a gente interage melhor com o professor, percebe qual é a dificuldade que o professor está tendo, né? E faz a interlocução com a parceira, que é a Secretaria de Justiça, na pessoa dos seus diretores, né? Como é a família desse aluno?
ela é beneficiada de alguma forma? Como é que isso reflete no convívio dele com esses familiares, para a própria sociedade? Quais são os benefícios que a gente já tem ou que você prevê com esses alunos que estão dentro dessas escolas? Ok, Tcheli, é outro desafio, né? A gente tem, inclusive no nosso conselho escolar, nós não temos representantes de pais ainda, né? Porque como eles são de várias localidades, né, a gente não tem presente a família junto com a escola. A gente consegue ter um pouco mais de proximidade, por exemplo, quando a gente está precisando inscrevê-los no Enem. Que muitas vezes a gente recorre à assistência social da unidade e a própria assistência não tem os dados, né? O CPF, por exemplo, que é uma condição de inscrição desse interno. Eles chegam lá, muitas vezes, desprovidos de qualquer documentação. Então, a gente entra em contato, pelo próprio interno estudante, ele passam para a gente o contato da família, junto com o assistente social, a gente tem esse contato e muitas vezes consegue a documentação, né? E aí, nesse contato, a gente aproveita para que eles possam incentivá-los a inscrever no Enem. E, depois de inscritos, participar no dia da prova. Porque temos muitos que se inscrevem, mas no dia da prova acabam desistindo. Então, a família entra aí como parceira no estímulo, né? Para trabalhar com eles aí a motivação. Mas a gente sente a necessidade de ter momentos mais sistemáticos com essa família. Estamos estudando alguma forma de estabelecer reuniões na própria unidade, ver se a gente consegue, nos dias de visita, porque semanalmente eles recebem visita, para a gente ter o contato com essa família, pelo menos para estimulá-los a permanecer na escola. Porque a gente sabe, alguns me perguntam, diretor, lá na sua escola não tem evasão, né? E aí a gente, infelizmente, diz que tem. Porque se é difícil se manter estudando aqui fora, né, lá dentro, com as condições mínimas, né, de espaço, de silêncio, de concentração, espaço para estudar, para pegar um livro, né, espaço físico para isso, se aqui fora é difícil, lá é muito mais. Então, às vezes, a gente utiliza a família como instrumento de motivação desse interno. Professor, a gente está caminhando para o fim do nosso bate-papo e eu queria só que você colocasse para a gente como é que está a aprovação desses alunos no vestibular, que eles têm direito a fazer, como foram os resultados do último concurso do Enem, e que você convidasse a quem não conhece a unidade prisional a conhecer o espaço. Ok, a gente está muito feliz com o resultado, né, dessa força-tarefa que a escola faz para incluí-los nos exames nacionais, né? Agora, na última seleção do SISU, nós tivemos 11 que conseguiram, né, aquela nota e foram selecionados. A gente acredita que é muito mais. Agora eu saí da escola, nessa segunda chamada do SISU, nós tivemos aí, por enquanto, né, pelo turno da manhã, nós tivemos 5 pessoas com a nota para a segunda chamada. Com nota para a seleção. Deixei lá o pessoal trabalhando para terminar, né, chegar aos resultados, né, fazendo as suas consultas. Então, assim, a gente quer deixar como recado assim, que o sistema prisional aqui fora, a gente tem a imagem de que é uma escola do crime, né? Mas lá dentro existem muitas pessoas, muitos atores trabalhando, e nós somos um dos atores, contribuindo para que eles saiam, pelo menos mais humanos. Com essa ideia não de só ressocializar, mas de humanizar o processo. O processo começa pelo respeito em sala de aula, começa por acender a luz de um projeto de vida. E aí a escola, no seu processo curricular, a gente abrange aí
a educação de valores humanos, né? A gente trabalha muito nesse viés. Então, acredite no processo. A gente sabe que não são todos. A gente atinge hoje ao público carcerário em torno de 20%. São aqueles que dão o seu sim para estudar. Mas assim, você que está nos assistindo, você pode ser um grande incentivador, né? Ou então um desmistificador de um senso comum de que achar de que a escola nas unidades prisionais não tem resultado. E a gente vem assim, com esse desafio de que não só 11, mas muito mais consigam aí o seu ingresso no ensino superior e se sentir em igualdade de competitividade com relação ao processo do Enem. Professor, muito obrigada pelos seus esclarecimentos e por mostrar para a gente mais sobre esse assunto que é tão omitido, né, pela sociedade. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Nós agradecemos. Aqui termina mais um programa de destaque. Continua com a nossa programação no nosso canal no YouTube ou no canal 14 da Multiplay, o canal universitário de Fortaleza. Até a próxima.